Muito bom dia a todos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao Café e Palavra. Somos da Assembleia de Deus Missão Central em uma experiência online, nesta quinta-feira maravilhosa, né? Nesse dia que começa já um dia lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo ao Café e Palavra. E hoje nós temos como título o que está em João, capítulo 9, né? Capítulo 9, versículo 40, que diz assim: quem não é contra nós é por nós. Disse Jesus: quem não é contra nós é por nós. É essa mensagem que nós vamos meditar em instantes depois de nossa oração. Porque quem não é contra nós é por nós. O que Jesus estava dizendo com isso? Quem havia indagado Jesus para que ele dissesse isso? Daqui a instantes nós vamos saber o que Jesus queria dizer exatamente com esta frase em nome de Jesus. Irmãos, vamos fazer a nossa oração matinal em nome de Jesus para que Deus nos dê a vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, esta é a minha Bíblia, é a Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, é semente e o meu coração é terra fértil pelo Teu Espírito Santo. Planta em mim, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, para que possa crescer uma fé genuína e esta fé genuína apontar para as obras que são frutos e que os frutos possam crescer e permanecer na Tua presença, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Muito bem, irmãos. Quem não é contra nós é por nós, disse Jesus. Vamos entender o que está acontecendo. Mas antes de nós entrarmos nessa palavra, precisamos fazer a seguinte pergunta, né? Jesus, como ele já havia dito nesse capítulo 9 mesmo, ele havia de padecer pelos nossos pecados, morrer, como morreu na cruz por nós, e ao terceiro dia ele ressurgiu. Depois Jesus ficou ainda 40 dias com seus apóstolos, discípulos, e disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Isso aconteceu cumprindo a promessa do profeta Joel no capítulo 2 de Atos. E ali então as 120 pessoas que estavam reunidos no cenáculo, entre eles a mãe de Jesus, os seus irmãos e todos os outros, receberam o batismo com o Espírito Santo, para então poder ser propagadores do Evangelho do Reino dos Céus. Muito bem, Jesus ficou então 40 dias depois de ressurreto, e como é que ficaria depois? As pessoas, o Evangelho, ele não está aprisionado em uma pessoa. Ele é firmado e fundamentado, como diz o apóstolo Paulo, na pessoa de Cristo. Mas a pregação do Evangelho, a disseminação do amor de Deus, né, ela não está presa a um contexto, a uma placa de igreja ou a uma única pessoa. Ela expandiu drasticamente, foi crescendo, saindo de Jerusalém, Israel, por todas aquelas cercanias, e ali o Evangelho foi alcançando a Europa e foi se expandindo, chegando na América do Norte, na América do Sul, América Central, quer dizer. Então, haveria do Evangelho ser pregado a todos os outros. Obviamente que os apóstolos primeiros de Jesus, os 12 apóstolos, não seriam suficientes para fazer com que o Evangelho propagasse por todo o mundo se o Evangelho estivesse só neles. Muito pelo contrário, eles também tinham discípulos. O próprio Marcos, que é o João Marcos, foi um discípulo de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus, Pedro, irmão de Tiago, foi o mentor de Marcos, cujo qual escreveu o primeiro evangelho no Novo Testamento. Então o evangelho, ele deveria ser ele deveria ser pregado
a todas as nações, como Jesus assim ensinou nos finais dos evangelhos, né? Pregai o evangelho a toda criatura, ou ide e pregai o evangelho. Então o evangelho não estava preso, e o evangelho também não está preso. Glórias a Deus por isso. O evangelho não está preso a nenhuma placa de igreja. Embora a igreja, como um todo, nós que somos igrejas, nós somos identificados por placas, mas essas placas não são o mais importante. É só uma questão de organização, uma organização eclesiástica. Mas o evangelho, ele não está preso debaixo de placas, dentro de templos religiosos. Não, o evangelho, ele é o evangelho da graça. Né? Ele foi feito para que, ele foi realizado, idealizado, né, pelo Espírito Santo, para que todos aqueles possam ter acesso a Deus, né, à vontade de Deus, através da sua palavra, em o nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Porque quem não é contra nós, é por nós. Vejamos o que está acontecendo. Vejamos o que está acontecendo aqui. João 38 diz assim, ó, no versículo 38 de Marcos, capítulo 9 e versículo 38. E João lhe respondeu dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual... Perdão, me desculpe. O qual... Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Perdão mais uma vez. Alguma alergia aqui. Mas Deus abençoe, viu? Desculpe. Irmãos, então, o nosso primeiro comentário em relação a isso é que no versículo 38 do Evangelho de Marcos, capítulo 9, é muito curioso que dessa vez não é Pedro que vai questionar Jesus, porque Pedro, né, tem aquele temperamento sanguíneo, né, aquela coisa mais de tomar a frente das coisas, de sempre mais expansivo, né? Mas neste caso não foi Pedro, foi exatamente João, né, o irmão de Tiago, que entra em ação e que faz a pergunta. O que nós temos no versículo anterior, que nós comentamos ontem, é que Jesus disse, olha, para quem abraça uma criança e diz assim, quem recebe essa criança, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o meu Pai. Então, irmãos, veja bem que coisa maravilhosa. João agora vai perguntar, né? E João, na verdade, João não pergunta, João responde, né? João responde dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome... Perdão, mais uma vez. Vimos um que em teu nome expulsa demônio, né? Expulsa demônios, o qual não nos segue. E nós proibimos porque não nos segue. É por isso que eu estou falando que o Evangelho não podia estar preso a um círculo de pessoas, né? Curioso fato agora, e João está preocupado com isso, é porque exatamente os 9 apóstolos, discípulos de Jesus, não conseguiram expulsar aquele demônio que estava sobre um menino. Né? Quando Jesus desce do monte da transfiguração com João, Pedro e Tiago, estão ali discutindo com os seus outros 9 discípulos, apóstolos, porque eles não conseguiram expulsar um demônio. E eles estavam com Jesus, mas agora João tem a notícia de que tem um que não anda com eles, mas mesmo assim expulsa demônios. Expulsa demônios em nome de Jesus. Né? Então, veja que a indagação, a preocupação de João, olha, ele não está conosco, como é que ele faz isso? Quer dizer, João está aqui, irmãos, querendo uma exclusividade. Lembra que Jesus falou isso e abraçou essa criança para ensiná-lo sobre a humildade, né? Que o primeiro, né, deveria ser o último e que o último seria o primeiro. João agora, além de passar por isso daí, discutia com os outros apóstolos, Pedro, todos eles discutiam quem seria o primeiro no reino dos céus. Jesus deu essa lição com esta criança, segurando essa criança, colocando essa criança no meio deles, dizendo que a humildade é fundamental para o caráter cristão. Porém agora, João, não só passando por isso, agora ele quer dizer que só aqueles que estão no grupo dele é que pode fazer milagres, pregar o Evangelho. Isso é outra coisa que Jesus vai
vai bater de frente e vai ensiná-los. Porque o Evangelho não poderia estar preso nos 12, porque morrendo os 12, quem é que transmitiria a vontade de Jesus delegada a Jesus Cristo? O Evangelho ele se expandiu por uma cadeia de discípulos, né? Transformados, almas transformadas, com coração transformados para o Evangelho, como arautos do rei pregando o Evangelho. Então João está inquirindo agora que todas as benesses de Deus estaria só com os 12, mas não, eles seriam só uma ponte, né? Uma ponte, né? Como disse o filósofo Nietzsche, né? O homem nasceu para ser uma ponte, ou seja, esses daí iniciariam o trabalho missionário, porém esse trabalho não estava preso nos 12, né? Porque Jesus é o fundamento. Porque se este evangelho parasse em um dos 12 apóstolos, a palavra de Deus que Paulo escreveu estaria errada, quando Paulo diz assim, ninguém pode pôr outro fundamento no que já é posto, que é Jesus Cristo. É Ele, autor e consumador da nossa fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cria-se uma rede missionária, cria-se uma rede de evangelismo e ela não está presa somente aos 12. E continuando, irmãos, o 39, o 40 vai dizer assim, ó, porque quem não é contra nós é por nós. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma ligeira... tem um slide aqui repetido, mas o 39 eu vou ler para os irmãos. Esse slide está repetido, mas eu vou ler o 39 para os irmãos. Olha, o 39 vai dizer o seguinte. Vai dizer o seguinte, Jesus, porém, lhe disse, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. No 39, Jesus já deu, né, o evangelista Marcos já relatou o que Jesus respondeu a esta indagação do apóstolo João. Aqueles que expulsam demônios em meu nome, né, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome, né, milagres, expulsão de demônios, essa questão da qualidade do sobrenatural, né? Do sobrenatural. Ninguém que faça isso em meu nome pode logo falar mal de mim. E quando Jesus está falando falar mal dele, ele não está relacionado só à pessoa como filho do homem, o Jesus na terra ali, falar mal de mim, falar do reino dos céus, falar contra a palavra, ser contra a vontade de Deus. Então, irmãos, aqui o evangelista Marcos está relatando que Jesus está dizendo, primeiro, que este outro que João proibiu de expulsar demônio, estava fazendo isso em um nome de Jesus. Olha que interessante, está no 39, em o nome de Jesus. Né? E Jesus vai ensinar, porque se é no nome dele, essa pessoa jamais vai falar mal dele, porque está fazendo benefícios. Né? João relata que ele estava expulsando demônios. Né? Jesus está dizendo assim, se fizer milagre em meu nome, não há mal algum, porque ele não é contra o reino dos céus, contra a palavra. Né? Ele está, em o nome de Jesus, realizando aquilo que Jesus delegou aos seus apóstolos também, não é mesmo? Por isso que Jesus vai dizer, e agora sim a gente volta a esse slide, porque quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós. Veja que o Evangelho ele vai expandir. E aquele que faz a vontade de Deus, né? Aquele que faz a vontade de Jesus, faz a vontade de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus é filho de Deus. Ele está aqui para estabelecer, né, o reino dos céus na terra. Veja que o reino é dos céus, não é terreno. O reino tem um trono, porque tem Deus, o Todo-Poderoso. Né? E tem Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus está aqui dizendo que o Evangelho vai expandir e que não só Pedro, Paulo, ou João, ou Tiago, ou todos eles
terão a incumbência de pregar o Evangelho e o Evangelho terá um fim neles, ou seja, após a morte deles, esse Evangelho cessaria. Não, o Evangelho vai expandir e expandir muito. Por isso que você está esta manhã comigo, né, meditando nesta palavra em o nome de Jesus. E vamos continuar, irmãos. E no 41 vai dizer o seguinte, ó, o último versículo. Por quê? Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Jesus vai ampliar mais ainda esse contexto de que a palavra não está presa em homem algum, em placa alguma. Porque, veja bem, tem algumas pessoas que têm facilidade de falar de Jesus Cristo. Tem algumas pessoas que têm facilidade de ensinar a Bíblia, ensinar os textos bíblicos a outras pessoas ou a uma audiência, quando nós tínhamos o culto público. Então, estas pessoas têm alguma facilidade, mas tem pessoas que não conseguem falar em público, não conseguem falar diante de uma câmera, de um microfone. A estes também está reservado fazer o Evangelho, pregar o Evangelho. Mas como é que se dá isso? Jesus vai ensinar, né, que aquele que der um copo de água no nome de Jesus, esse daí não perderá o seu galardão, né? Tudo que está preparado sobre a sua vida, e ele inscrito no livro da vida, né? Então, aquele que faz a obra de Jesus, aquele que dá um copo de água em o nome de Jesus, aquele que ajuda o outro nas mínimas coisas em nome de Jesus, também está estabelecendo o reino dos céus. Porque amar em hebraico, ahev, né, hav, significa fazer algo por alguém. No contexto judaico-cristão desta época de Jesus, amar não era um sentimento, amar era uma ação. Não se dizia eu te amo por dizer, se fazia. Então todos aqueles que em nome de Jesus faz um bem a outra pessoa, ele também está pregando o Evangelho de Deus. Existe uma frase de um autor que eu gosto muito dessa frase, diz que a verdade é essencial, mas a verdade sem amor é insuportável. Ou seja, aqueles também que fazem a obra, às vezes nos templos religiosos, pegando copinhos, né, na cantina, varrendo o chão, lavando as cadeiras, os bancos, passando pano nas poeiras, também estão fazendo o Evangelho ou pregando o Evangelho da graça. Porque, irmãos, se não fosse desta forma, só os oradores famosos é que teriam a oportunidade de falar do amor de Deus. Eu posso falar do amor de Deus, mas eu também posso fazer do amor de Deus, ajudando, amando, sem interesse, né, escuso, ajudando as pessoas a conhecer o Evangelho, testemunhando, falando de Jesus como você sabe, como eu sei, da nossa maneira. Nós também temos a oportunidade de fazermos isso pelo reino dos céus. Deus nos deu este poder de falar dele, falar abertamente. Pense no Brasil agora, nós temos a oportunidade de falar abertamente do amor de Deus às pessoas. Nós temos que aprofundarmos esta ideia de que nós somos importantes para Jesus. Não importa o que você faça, se você limpa o banheiro da igreja, se você limpa o pó, tira o pó dos bancos, se você liga o microfone, o que você faz? O que importa é que seja feito de coração, porque isso também é fazer o reino dos céus. Há uma história muito interessante, verídica, quando o homem estava prestes, em 1969, a chegar a pisar na Lua, e eles estavam com aquele projeto, todos os engenheiros, né, toda aquela equipe, e num dia de folga, num domingo, era o dia que a faxineira precisava entrar naquele local, cheio de computadores, né, não como hoje, micro, celular, mas eram gigantes, né, processadores. E então essa mulher está limpando aquele lugar, varrendo o chão, passando pão, e entra lá um dos generais e se depara com aquela mulher e fala: o que você está fazendo aqui?
Ela falou, ué, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Moral da história, se ela não limpasse aquele lugar, poderia ficar empoeirado, essa poeira entrar no computador e minar todo o projeto do homem chegar à Lua. Então, desde o piloto que sentou, ou dos pilotos que assentaram dentro daquela nave, até os engenheiros e até essa faxineira, todos eles contribuíam para a expansão do Evangelho. Amém? Deus abençoe a todos e nós vamos orar para que Deus coloque isso no nosso coração. E lembre-se, porque quem não é contra nós, é por nós, disse Jesus. Vamos orar? Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradeço a todos a companhia e oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nos faça, meu Pai, como um discípulo da Tua palavra, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que nesta manhã de quinta-feira, meu Pai, nós possamos sentir a Tua presença pelo Teu Espírito Santo e ter a oportunidade de falar de Jesus às outras pessoas. Abençoa, meu Pai, as nossas vidas, nossas famílias, nos protege, meu Pai, desta doença terrível que assola o mundo, nos dando guarida e proteção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, já nos alimentamos da palavra, vamos tomar o nosso cafezinho em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos em o nome de Jesus.